Os primeiros dentes de leite surgem em média pelos 6 meses. Porquê é que é importante referir que é em média? Porque há sempre crianças que são mais precoces, que podem nascer mais cedo, e há sempre crianças que podem nascer mais tarde, que isto às vezes gera alguma preocupação aqui com os pais, que às vezes os pais chegam à consulta e dizem mas o meu filho tem 9 meses ou tem 10 meses e ainda não tem dentes. Normal, pode acontecer. Em média, o primeiro dente nasce aos 6 meses. Às vezes mais cedo, outras vezes mais tarde. E a dentição? Com que idade é que fica completa? A dentição de leite fica completa por volta dos 3 anos, o último molar, ok? Os dentes de leite são 20 dentinhos, 10 dentinhos em baixo, 10 dentinhos em cima. Começa sempre aqui pelos os da frente, normalmente são os 2 de baixo e depois são os 2 de cima. E os últimos dentinhos a nascer são os quintos, nós chamamos os quintos porque é 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, 5 vezes 4 dão os tais 20 dentinhos, não é? Aqui os quintos são os últimos dentinhos a nascer e nascem ali por volta dos 3 anos, mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos. Os dentinhos, tanto nas crianças como nos bebés, nascem. E o que pode incomodar mais é quando o dente está a tentar furar a gengiva. E, portanto, o furar a gengiva está ali um dentinho, uma coisinha dura, a criar ali uma lesão na gengiva, não é? E, portanto, o que é que vai criar? Vai criar dor, vai criar irritação, é normal que eles fiquem mais birrentos. Como são pequenininhos, também não sabem explicar o que é que está a acontecer, não é? Às vezes ficam mais babosos, nós conseguimos perceber como dói o tocar gengiva com gengiva, e às vezes até tem, por exemplo, já tem os dentinhos de baixo, mas os de cima ainda está a gengiva, então está o dente a querer sair, então fica tudo dorido, querem comer ou querem mamar e não conseguem, portanto, o que é que acontece? Podemos ter dor, podemos ter inflamação ali naquela zona, às vezes já crianças ficam com febre, pode haver também às vezes associado a alguma diarreiazinha, depois também não dormem tão bem, ficam mais babosositos. Ok? O que é que podemos fazer assim para auxiliar? Como isto é uma inflamação local, coisinhas frias, ok? Leite geladinho ou às vezes frutas, por exemplo, a melancia do frigorífico, quando já são crianças já estão naquela introdução das frutas, melancia fria, frutinhas frias, a bananinha fria, portanto aquele friozinho que eles vão pondo ali. Outra coisa também são os mordedores que nós damos aos bebés. Existem mordedores já próprios para deixar no congelador, por exemplo. Quando a criança está mais queixosazinha, um mordedorzinho frio, eles vão mordiscando e aquele mordiscar no frio ajuda. A Organização Mundial de Saúde indica que deve-se vir ao dentista a partir do nascimento do primeiro dente. Ok? O que acontece? O primeiro dente nasce ali por volta dos 6 mesinhos. O dentista, propriamente dito, não vai fazer nada numa criança aos 6 meses, não é? Ou seja, nós só vamos dizer, muito bem, conseguimos ver, está ali um dente, sim senhores, ok? Nem sempre isto tem sentido para os pais e nem sempre tem sentido para os pais pagar uma consulta por isto, não é? Tanto que a estas idades, aos 6, 7 meses, as crianças são muito acompanhadas pelas enfermeiras e pelos pediatras. E, portanto, muitas vezes não tem sentido os pais virem ao dentista só para ver que efetivamente tem ali um dentinho. Para que é que serve a consulta dos 6 meses? Serve mais para os pais, não tanto para a criança. Porquê que serve para os pais? Serve para falarmos das chupetas, dos biberões, dos tipos de escovas de dentes, das pastas de dentes, da introdução do açúcar na criança, se a criança pode fazer, por exemplo, leite materno, se o leite materno gera ou não gera cáries, todos este tipo de dúvidas, que é normal que os pais e as mães tenham, é o que nós vemos nesse tipo de consulta. Eu não gosto de ser nem muito a favor da Xuxa, nem muito contra da Xuxa, porque acho que nós não podemos ver as coisas no branco e preto. Existe um intermédio de cores, que é o 50 Shades of Grey, não é? Entre o branco e o preto nós temos 50 mil tipos de cinzentos e, portanto, nós aqui temos de pesar um bocadinho a situação. As Xuxas são boas? Não. E não existe nenhuma Xuxa que seja
a Xuxa perfeita, não existe. Agora, existe umas que fazem pior e umas que não fazem tão mal, ok? Qual é o ponto aqui positivo das Xuxas? Sabemos que a Xuxa previne ou evita, de certo modo, o síndrome de morte súbita. O síndrome de morte súbita é quando um bebê, normalmente recém-nascido, acontece principalmente nos primeiros 5, 6 meses, e aquele bebê, por problemas que ainda não sabemos bem, ainda não está bem estabelecido porquê, ainda não está bem descoberto porquê, aquele bebê tem uma paragem respiratória. Então aquele bebê morre. Isto é cruel para um pai, uma mãe descobrir que aquele bebê morreu a dormir. O que é que nós já percebemos? Que as crianças até os 6 meses que têm Xuxa são crianças que, ou seja, não é bem esta forma de dizer, mas o correto é dizer que foi estudado que as crianças que morreram por morte súbita, a sua grande maioria eram crianças que não usavam Xuxa. E, portanto, aqui o que nós estamos a relacionar é que, então, se as crianças, a grande maioria de crianças que morrem por morte súbita são crianças que não usam Xuxa, então, de certa forma, a Xuxa ajuda a prevenir o síndrome de morte súbita. Tudo muito bem. Porquê? Porque a Xuxinha está na boquinha, então obriga a criança a estar sempre a respirar pelo nariz, ok? Pronto. O que nós pensamos, ainda não está bem estabelecido ou não, é que o síndrome de morte súbita pode ser porque uma criança não sabe respirar corretamente, atrapalha-se ali, não respira pela boca, respira pelo nariz, depois tem babinha, tem não sei o quê, e então aquilo, há ali alguma atrapalhação e às vezes a criança pode ter uma paragem respiratória por causa disso. O que é que sabemos? Pontos positivos, que a Xuxa previne, ok? Outra coisa também, a Xuxa traz conforto, não é? Por isso é que a criança gosta de ficar na maminha da mamã. Porque é confortável, aconchega e, portanto, a Xuxa é a mesma coisa. Ter uma Xuxinha e ter uma naninha traz conforto. Pronto, pontos positivos. Pontos negativos da Xuxa é que a Xuxa provoca oclusões, ou seja, a mordida fica alterada pelo uso da Xuxa. Mas é sempre, não é sempre. O que é o ideal? O ideal é começar a terminar o uso da Xuxa ali pelo 1 ano e meio, 2, ok? Em que aí nós podemos introduzir outros modos de conforto da criança. Ir tirando a Xuxinha, ir dando uma nana, ir dando um peluche, ir dando outro tipos de confortos. Isto porquê? Porque, como nós vimos anteriormente aqui na entrevista, nós ali por volta de os 2 anos, 1 ano e meio, até aos 3, nós temos aqui o nascimento dos molares, que são os dentinhos aqui atrás. O que acontece? Quando começam a nascer estes dentinhos, a criança ganha muito mais força de mastigação. E como ganha mais força de mastigação, o que acontece? Se a criança tem uma Xuxa à frente, começa a ganhar força de mastigação, morde atrás, o que acontece aos dentes da frente? Abrem. Ok? E por isso é que depois nós podemos ter situações de mordida aberta, à frente, a criança fecha, mas os dentinhos da frente não estão a fechar. Ok? Depois os dentes atrás que ficam com mordida cruzada, porque se os dentes da frente, se a boquinha é assim e os dentes da frente abrem, o que é que acontece? A parte de trás estreita. E ao estreitar, a mordida fica cruzada. O que é que depois acontece? Que é, por exemplo, imaginemos, se os dentes da frente não estão a fechar, não é? A criança está com a mordida aberta, os dentinhos da frente não fecham, não tocam, a criança, para engolir, quando engole, a água sai, por exemplo. E então o que é que a criança faz? Põe a língua para a frente, faz. Que é para a água não sair e os alimentos não saírem. O que é que acontece? A criança aprende a engolir da forma errada. Portanto, isto traz aqui vários problemas. Por isso é que nós aconselhamos sempre a ir diminuindo o uso da Xuxa a partir de 1 ano e meio, ok? Que é para ali até aos 2 anos dar tempo da criança já não usar a Xuxa, que é quando já está a estabelecer a força mastigatória atrás. Nas crianças, nós devemos usar sempre escovinhas apropriadas para a idade, ok? A escovinha é sempre muito pequenina, é o ideal, porque nós temos, as crianças têm uma boquinha pequenina. E, aliás, se nós formos logo introduzir uma escova muito grande, a criança vai ganhar uma aversão à escova. Portanto, nós queremos é que a criança e aquele bebê, que já tem 6, 7, 8 meses, já tem uns dentinhos, que a criança aceita a escovagem. Não é fácil.
Nós já sabemos, não é fácil mudar uma fralda, não é fácil vestir uma criança, não é fácil pentear. Então, imaginemos pôr uma escova dentro da boca de uma criança. Pronto, tem de ser uma escovinha pequenininha para a criança também tolerar, para a criança também aceitar. Senão nós vamos estar aqui a infância toda a forçar a escovagem dos dentes. Vai ser uma guerra. Se nós começamos uma guerra logo ali aos 6, 7 meses, temos a guerra o resto da infância. Portanto, fazer a introdução da escova, ir dando a escova à criança, para a criança ir brincando, e quando vamos mudando a fralda, enquanto vamos pondo o creminho no rabinho, a criança vai conhecendo a escova, mesmo no banho, dar uma escova para a criança, vamos lavando as perninhas, etc. A criança está a brincar com a escova. As escovas de criança são sempre escovas muito coloridas, são atrativas, ok? E ir deixando que eles próprios vão metendo na boca, vão mordiscando e tal, e nós devagarinho vamos dando assim uma escovadazita devagarinho. À medida que as crianças vão tolerando, ok, porque é normal que nos primeiros meses aquilo não é uma escovagem assim muito efetiva, perfeitamente normal, o que nós queremos é, com aquela escovagem, ir removendo os restinhos de comida e os restinhos de alimento que estão coladinhos nos dentes, ok? Porque, parecendo que não, se a partir dos 6 meses uma criança tem dentes, a partir dos 6 meses uma criança pode ter cáries, ok? E eu tenho nas minhas consultas, às vezes, crianças com 1 ano ou 2 já com cáries, e com dor, e com abscessos. E é muito difícil tratar uma criança com 1 ano ou 2, ainda por cima quando a criança tem dor, quando a criança não compreende, é complicado. E é complicado para os pais também, não é? É uma situação difícil. Então, por isso é que é importante prevenir. Prevenir. Escovar bem, escova pequenina, ok? É mais importante ir escovando um bocadinho de manhã e um bocadinho à noite, ok? Pouco a pouco, ir introduzindo devagarinho, ok? Tentar, quando a criança depois já tem ali 1 ano ou 2, já começar a fazer um movimento correto, que é ali um movimento circular, ok? Em todos os dentinhos, ok? Na parte de fora, mas também na parte de dentro. E nunca esquecer os dentinhos cá atrás. Porque muitos pais e mães escovam mais à frente, porque é mais fácil, não é? E tem um bocadinho de medo de ir atrás, porque tem medo de magoar, porque a criança também não fica quietinha ali 2 minutos de boquinha aberta à espera que nós escovemos, não é? Obviamente. E, portanto, às vezes estamos a escovar e a criança está de boca fechada, ou está a espernear, ou está a chorar, ou está a querer fazer uma birra, tudo e mais alguma coisa, e sabemos que não é uma situação fácil. E, portanto, às vezes os dentes atrás ficam esquecidos, mas depois também nós temos de pensar que os dentes atrás são dentes que vão ficar até os 11, 12 anos. E, portanto, são dentes que têm mais probabilidade de ter cáries. Tanto que eu vejo nas consultas que as crianças têm uma maior prevalência de cáries nos molares. E às vezes eu tenho crianças de 4, 5 anos que têm cáries enormes nos dentes cá atrás. Ok? E não é desleixo dos pais, não é que a criança coma muita gludice, não é nada disso. É só porque são dentes mais difíceis de escovar e são dentes que já estão na boquinha ali por volta dos 2 anos, 2 anos e meio. E nem sempre uma criança de 2 anos, 2 anos e meio ou 3 é totalmente colaborante, não é? Às vezes não. Sim, as crianças devem usar fio dentário. Não é muito fácil usar o fio normal que nós temos de enrolar na mão e enrolar na outra. Eu acho mais complicado. Aquilo que eu costumo recomendar aos pais é o passa-fios. Os passa-fios é um que é assim como se fosse um garfinho. Pronto. Porquê? Porque é mais fácil nós termos aqui a criança e estarmos a passar assim o garfinho do que estarmos aqui a enrolar num dedo, enrola no outro e tentar, quase que parece que temos de enfiar a mão dentro da garganta da criança. É muito difícil, isto é absurdo. Principalmente quando as crianças nem sempre ficam quietinhas, não é? Portanto, nós precisamos de facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, passa-fios, ok? E o passa-fios é um fiozinho, assim como se fosse um garfinho e tem aqui um fiozinho. E nós passamos assim em todos os dentinhos como se fosse um serrotezinho. Põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, ok? Tanto nos dentinhos de baixo como nos dentinhos de cima. Quando é que nós fazemos isto? Quando a criança não tiver espaços entre os dentes, ok? Normalmente as crianças têm espaços nos dentinhos aqui da frente, os dentinhos estão espaçados, ok? Entre 1 milímetrozinho ou 2, aí a escova de dentes consegue limpar facilmente, mas nos dentes que estão juntinhos, principalmente nos dentes cá atrás, não existe espaço. E se não existe espaço, o que é que nós temos de fazer? Usar o fio dentário. E isto implica que, quando é que devemos começar a usar o fio dentário? Sempre que a criança não tenha espaços, ok? Portanto, se nós temos, imaginemos, uma criança com 2 anos, que os dentinhos aqui da frente não têm espaço nenhum, estão todos coladinhos, temos de começar a usar o fio dentário e introduzir a criança ao fio dentário. Se a criança tiver espacinhos aqui à frente, só vamos ter de passar aqui atrás o fio dentário
E estes dentinhos aqui atrás nascem ali por volta de 1 ano e meio, 2. Portanto, a partir de 1 ano e meio, 2, 3 anos, começar a usar o fio dentário. Portanto, primeiro, iniciar a escovagem o mais cedo possível, ok? O ideal é introduzir a escova de dentes logo, o mais cedo possível. Quando nós começamos no banho a brincar, a criança tem 3, 4 meses e vamos brincando, e quando ela já quer começar a agarrar o patinho, quer começar a agarrar aquele brinquedozinho que tem na banheira, dar uma escova de dentes para a mão. A escova de dentes é colorida, é divertida, não se vai magoar. Se for para jogar para o chão, não importa, joga para o chão, há outra, não há problema nenhum. Porquê? Porque aí já vamos fazer a introdução, a criança vai associar que aquilo é um brinquedo, que é algo divertido, ok? Quando começar ali a nascer o primeiro dentinho, a criança normalmente já vai andar a tentar morder coisas, portanto, deixar que morda a escova de dentes, ok? No banhinho, por exemplo, está a brincar, estamos a lavar os pezinhos, estamos a lavar o cabelinho, a criança está ali a mordiscar a escovinha, não há problema nenhum. A criança está-se a ambientar com a escova de dentes na boca, ok? Quando a criança nasce o primeiro dentinho, vamos começando a escovar, ok? O ideal é de 12 em 12 horas, portanto, escovagem de manhã, escovagem à noite, ok? E começamos a usar pasta de dentes. A pasta de dentes só se usa a partir do primeiro dentinho, ok? Quantidades de flúor. Há autores que dizem que se deve usar 500 ppm de flúor, há autores que dizem que se deve usar 1000 ppm de flúor. A diferença é que 500 ppm de flúor tem menos flúor, portanto protege menos contra as cáries, ok? 1000 ppm de flúor tem mais flúor, protege mais. Mas nós aqui temos de ter em consideração uma coisa, que é a quantidade que nós devemos usar de flúor é o tamanho da unhinha da criança. Portanto, a pasta de dentes deve ser o tamanho da unhinha que a criança tem. Porquê? Porque nós também não queremos... O objetivo da pasta de dentes é ajudar a soltar as bactérias e os restos de comida que estão nos dentes, ok? E, portanto, nós também não queremos que a criança esteja ali a engolir pasta de dentes e a engolir flúor desnecessariamente. Qual é o problema do engolir flúor desnecessariamente? É que há crianças que depois ficam com diarreia. Mas atenção, que isto é quase que é preciso beber ou engolir quase o tubo de pasta inteiro, portanto, por isso é que as pastas de dentes têm um bloqueiozinho, não é qualquer pasta, não é qualquer pessoa ou qualquer criança consegue abrir facilmente a pasta de dentes, que ela tem ali um altinhozinho que às vezes é preciso dar. E a mesma coisa acontece com os colutórios também têm assim uma abertura mais difícil, mesmo de propósito, que é para evitar com que as crianças possam engolir devido principalmente à composição do flúor. É assim, ainda bem que hoje em dia cada vez as crianças se sentem mais à vontade no dentista. Até porque também hoje em dia na escola, no pré-escolar, etc., falam cada vez mais das profissões e, portanto, cada vez mais cedo a criança tem acesso ao dentista e tem conhecimento do dentista e do médico, do enfermeiro, etc. Portanto, isso já por si só na sociedade é ótimo. Outras coisas que podemos fazer é, nas consultas, tornar a consulta divertida, falar também ao nível da linguagem da criança. Nós não podemos falar uma linguagem como se estivéssemos a falar com um adulto. Nas consultas das crianças nós temos de nos colocar quase no tamanho da criança, a falar com a linguagem que a criança compreende, não é? Isso vai facilitar a nossa relação com a criança e com que a criança também nos permite fazer os tratamentos, nos permite ver os dentinhos, nos permite fazer radiografias, etc. Outra das situações é criar vídeos ou outro tipo de meios com que a criança se sinta confortável e que a criança também consiga estabelecer ali uma relação, não é? Porque nós, no fundo ao cabo, estamos a criar ali algo em comum que a criança consiga entender. E foi daí que surgiu a minha ideia de criar aqui os meus livrinhos, que lancei os 2 este ano, mas isto foi completamente fora do esperado, porque era para ter sido um livrinho lançado o ano passado e um livrinho lançado este ano. Mas claro que isto, lançar livros, ilustrar, tudo isso leva
um trabalho imenso por trás, que eu também desconhecia que era um trabalho tão extenso e, portanto, acaba também por levar aqui a alguns atrasos. Entretanto, o primeiro livro que eu lancei, vou fazer aqui um bocadinho de barulho, o primeiro livro que eu lancei foi O Brilho Perdido do Dente do João, ok? Que fala sobre um menino que é o João e que um dia acorda e descobre que um brilho de um dos seus dentes desapareceu. E então é toda uma jornada mágica para descobrir o que é que aconteceu ao dente e como recuperar o brilho do dente do João. Este livro fala um bocadinho sobre isto que nós estávamos a falar agora, do medo, do receio, do desconhecido, porque muitas vezes as crianças têm receio ao dentista, não porque, se calhar, nunca foram ao dentista, nunca ninguém lhes falou nada do dentista, mas pelo desconhecido do que é que me vão fazer, do que é que me vão dizer, não é? Gera sempre ali um bocadinho de stress, não é? Principalmente porque o dentista vai ver a nossa boca, vai ver algo que nós não conseguimos ver, não é? Eu acho que é diferente, por exemplo, nós irmos ao médico ou a enfermeira tratar uma ferida na mão. A enfermeira ou o médico está a tratar a ferida na mão, mas nós estamos a ver. Na boca, não. Na boca nós temos de estar de boca aberta e deixar que o outro veja algo que nós não conseguimos ver, não é? Portanto, também nos gera aqui um bocadinho de ansiedade. E é normal que se nós adultos também podemos ter um bocadinho de ansiedade nestas situações, é normal que as crianças também sintam, coitadinhos. E, portanto, daí também surgiu um bocadinho este livro, de que as crianças se identifiquem, que tal como elas às vezes têm receio, não é? O João também tinha receio. Daí então surgiu o primeiro livro. O segundo livro foi aqui uma história que eu fiz sobre a Fada dos Dentes e o Pai Natal, que é basicamente toda uma história de imensas peripécias que acontecem ao Pai Natal e que impedem o Pai Natal de distribuir as prendas no dia de Natal. E então o Pai Natal, sem forma de poder distribuir as prendas no dia de Natal, vem e pede auxílio à Fada dos Dentes. E é a Fada dos Dentes que ajuda o Pai Natal a distribuir as prendas no dia de Natal. E, portanto, juntamos aqui duas criaturas mágicas, o Pai Natal e a Fada dos Dentes, não é? Que tem muito a ver com a imaginação e com a criatividade das crianças, e tornar aqui um bocadinho a história do dentista e da Fada dos Dentes a um nível infantil.